Vai ler, continuar a leitura de Suzuki, no livro Nem Sempre é Assim. O capítulo hoje é Mudando o Nosso Karma. Para quem não sabe, karma para o budismo é uma ação que deixa a marca. É uma ação que ela é tão repetida que ela deixa a marca, ela deixa um imprint. Então, mudando o nosso karma, o melhor caminho é conhecer as regras rígidas do karma e trabalhá-lo imediatamente. Você fica muito sério quando tem um grande problema, sem perceber que está sempre gerando problemas. Diante de um problema pequeno, você pensa, bem, isso não é nada, posso resolvê-lo facilmente. Talvez você pense assim, sem saber como enfrentará o problema que tem. Outro dia, Tatsugami Hiroshi disse: um tigre usa toda a sua força para pegar um camundongo. Um tigre não ignora ou menospreza animal pequeno algum. O modo como pega um camundongo, como devora uma vaca, é o mesmo. Mas geralmente, embora você tenha muitos problemas, pensa que eles são pequenos sem achar necessário despender seu esforço. Esse é o modo pelo qual muitos países tratam seus problemas internacionais. Esse problema é insignificante. Desde que não violemos os tratados internacionais, tudo acabará bem. Desde que não usemos armas atômicas, podemos lutar. Porém, esse tipo de luta pequena fatalmente terminará em uma luta grande. Assim, embora seus problemas no dia a dia sejam pequenos, se você não souber como resolvê-los, você terá muitas dificuldades. Essa é a lei do karma. O karma começa a partir de coisas pequenas, mas com a negligência o karma ruim crescerá. Recentemente li alguns dos ensinamentos de Buda sobre o caminho. Irmãos, controlem seus vários desejos ao receber o alimento e a bebida. Aceite-os como se fossem remédio. Não os aceitem ou rejeitem com base no que gostam ou não gostam. Apenas sustentem seu corpo e evitem a fome ou a sede, assim como a abelha, que ao recolher o mel, experimenta a flor, mas não fere sua cor ou aroma. Dessa forma, irmãos, vocês podem aceitar as ofertas do povo, mas somente o suficiente para não os deixar desapontados. Não façam muitas exigências, deixando-os desanimados. Por exemplo, homens sábios, tendo calculado a capacidade de força de seus animais, não os cansam demais por excesso de carga. Controlem seus vários desejos. Não é, na verdade, uma questão de grandeza ou pequeneza, muitos ou poucos. A ideia é ir além dos desejos. Ter poucos desejos não significa dividir nossa concentração entre coisas demais. Agir com unidade da mente, com o espírito do coração verdadeiro, isso é ter poucos desejos. Ao receber o alimento e a bebida, aceite-os como se fossem remédio. Isso significa estar concentrado, aceitando-os com todo o seu corpo e mente, sem nenhuma ideia dualista de você e alimento.
Desse modo, nós recebemos ou aceitamos comida, em vez de dizer que comemos. Comer é mais dualista, aceitar é uma atividade mais completa. Pode-se pensar que comer seja uma ação mais completa do que aceitar. Porém, conforme o ensinamento de Buda, pegar comida ou comer não inclui aceitação completa. Por ser dualista, gerará karma. Pode-se querer pegar a comida porque uma outra pessoa quer pegá-la. Assim, vocês têm de agir rápido. Mas quando vocês a recebem, ela já é sua. E se a recebem com muito apreço, dizendo muito obrigado, isto é o que Buda considera a verdadeira ação de controlar os desejos. Não aceitem ou rejeitem a comida com base no que gostam ou não. Outra vez, aceitar ou rejeitar desse modo é dualista. Esse tipo de ensinamento não significa ter controle sobre os desejos. Se quiser controlar os desejos, você lutará com perseverança para limitar seus desejos ou sua comida e, desse modo, criará mais problemas um após o outro. Talvez você até encontre alguma boa desculpa para ter mais comida. Nesse caso, você perderá o rumo. Somente sustentem seus corpos e evitem a fome e a sede. Se vocês souberem como praticar o zazen, saberão quanta comida devem pegar e não correrão o risco de comer pouco ou em excesso. Como uma abelha que, recolhendo mel, experimenta a flor sem ferir sua cor e seu aroma, ou seu aroma. Essa é a parábola famosa. Quando consumimos o mel por quanto a flor é bela, ou seu perfume suave, perdemos o sabor verdadeiro da flor. Quando cuidamos da flor e de nós mesmos, temos a sensação direta da flor e saboreamos seu mel. Muitas vezes não somos tão cuidadosos. Podemos estragar uma flor bonita ou podemos nos ater a uma flor específica. Se a exaurirmos, ela ficará definhando. A finalidade da flor de ter mel é ajudar a planta, chamando as abelhas. Assim, precisamos saber que somos como a abelha, ou como uma outra coisa qualquer. Quando temos consciência das dificuldades que às vezes criamos, podemos estender nossa prática com mais cuidado por toda a nossa vida cotidiana. As nossas mentes devem ser mais cuidadosas, mais atentas e mais reflexivas. Pode-se supor que nossa prática possui muitas regras sobre como lidar com as coisas. Mas antes de saber o que se está fazendo, não se pode dizer que haja regras demais. Então percebam se vocês estão criando problemas no seu dia a dia, ou criando karma negativo para si e para os outros. E vocês também devem saber a razão pela qual estão sofrendo nesse momento. Há um motivo para esse sofrimento, e não é possível escapar dele, a não ser que vocês mudem seu karma. Quando se segue o karma, ele é conduzido numa boa direção. Pode-se evitar a natureza destrutiva do karma. Consegue-se isso prestando atenção à natureza do karma e à natureza de seus desejos e atividade. Como Buda enfatizava, conhecer a causa do sofrimento implica saber como evitar o sofrimento. Se vocês analisarem por que sofrem, entenderão a causa e o efeito, e de que forma as más ações resultam em maus efeitos. Ao entender
vocês conseguem evitar o poder destrutível do karma. Caso se tenha uma ideia do eu, o karma tem um objeto a ser trabalhado. E o melhor jeito é fazer o karma trabalhar no vazio do espaço. Se não tivermos uma ideia do eu, o karma não saberá o que fazer. Ei, onde está meu parceiro? Onde está o meu amigo? Algumas pessoas tentam banir o karma com firmeza, mas não acredito que isso seja possível. O melhor caminho é conhecer as regras rígidas do karma e trabalhá-lo imediatamente. Se você sabe que há algo errado com o seu carro, pare-o imediatamente e dê um jeito nele. Mas geralmente não fazemos isso. Ah, é só um pequeno problema. Ele ainda está andando, vamos embora. Esse não é nosso caminho. Ainda que seja possível continuar dirigindo o carro, deve-se cuidar muito bem dele. Se você levar o carro até o limite, os problemas continuarão piorando até que finalmente ele não mais sairá do lugar. Então, talvez seja tarde demais para consertá-lo, e isso vai requerer muito mais energia. Portanto, o cuidado cotidiano é muito importante. Desse modo, você pode se livrar dos seus equívocos e saberá o que está realmente fazendo. Muito obrigado a todos. Hoje ele encerra o capítulo sobre o karma assim. Eu tenho uma impressão que a gente leu ele há pouco tempo. Não sei se alguém teve essa sensação dos praticantes mais antigos aí da Sangha que estão conectados. Ele me soou muito. Não foi? Lemos há pouco tempo? Ó, eu lembro disso mesmo, Arro. Acho que a gente leu essa história do tigre e da abelha, do camundongo. Da abelha. Não sei se eu peguei, abri ao acaso um dia que eu trouxe o livro, eu li justo esse. E aí agora eu comecei a ler do começo o livro. Pode ter sido isso. Mas é importante a gente refletir sobre essa questão do karma, né? E o que eu achei legal é uma frase que ele fala aqui: quando temos consciência das dificuldades que às vezes criamos, a gente pode estender nossa prática com mais cuidado por toda a nossa vida, porque muitas vezes a gente não tem consciência que nós estamos criando as dificuldades, que elas de fato não existem, né? E outra coisa que a gente não sabe por que está sofrendo. Eu falo sempre isso, né? Porque às vezes é muito difícil. A gente embola uma coisa, uma história na outra, vai engatando, né? E que fica difícil voltar para saber a origem do sofrimento mesmo, para poder parar de alimentar e aí entrar num processo de tranquilidade, né? De aceitar a comida. Eu acho que é isso. O Arro? Ai. Oi. Quando você fala aceitar a comida, é tudo, né? Não é só a comida. É o que vem da vida também, né? Hoje, um pouco antes da gente conectar, de receber o convite, eu estava vendo a Monja Coen fazendo uma live com uma jornalista e a jornalista perguntava para ela assim, como lidar com esse isolamento, com esse momento de ter que ficar em casa, com as angústias. A Monja Coen fala assim, é onde está a sua vida, e é onde você está. Não está em outro lugar. Essa ideia de aceitação, né?
É de entender que a sua vida agora está assim, dentro de casa. E ela falou assim, antes a gente ficava, ai, se eu tivesse tempo de ficar em casa, ai, se eu pudesse ler o livro, ai, eu trabalho tanto. Não, agora você está em casa. Agora você está podendo apreciar várias coisas porque você está em casa. Então, a sua vida está onde você está. Se você clarificar isso, é muito importante. Porque a gente normalmente está na frente, né? Ou a gente está atrás no que eu fiz, ou a gente está onde eu queria estar. Ah, eu não queria estar em isolamento. Eu queria estar na rua, eu queria estar correndo, eu queria estar fazendo atividade física, eu queria ir no show, encontrar os amigos, né? Mas o que a vida te colocou agora foi isso, né? Foi muito legal a fala dela, assim, porque ela foi pá na pergunta da jornalista, né? E essa ideia de aceitar e transformar também, né? Porque muitas vezes gera um equívoco quando a gente fala aceitar, quase como se a gente tivesse que aceitar tudo e não criasse causas e condições de mudança, né? Se as coisas não estão corretas, se as coisas não estão justas, né? Então, é aceitar no sentido de perceber, olha, é isso que eu tenho. Aceitar os alimentos para dar qualidade de vida. Por isso que ele fala como um remédio no texto, né? Nos sutras a gente também lê. Porque você tem que saber comer a quantidade certa, saber comer aquilo que te dá qualidade de vida. E não por ganância, não por desejo, não por insaciabilidade, né? Não porque eu quero, né? E esse isolamento, esse período aí, também está permitindo a gente ter clareza sobre isso. Eu, pelo menos, tenho observado. Assim, que tem horas que eu posso parar um pouquinho antes na comida, que eu não estou desperdiçando tanto quanto eu desperdiçava antes, né? Eu estou preparando uma comida e estou pensando no que vai ser amanhã, ou se é o almoço, se vai ser a janta, como eu transformo o almoço para a janta ter um sabor um pouco diferente, né? Enfim, tem sido bem, bem interessante. Mais alguém? A Rosana está aí hoje? Oi. E aí? Você está boa? Sim, tô com a Gadá. Opa, vamos? Vamos? Eu vou com você, se você puxar, porque se você puxar eu lembro. Tá bom. Vamos lá, hoje a gente vai lembrar das 4 perguntas do Pesach, da Páscoa Judaica que a gente falou, tá bom? Então vamos lá. Tá. Ma nishtana הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה הזה, שתי פעמים. הלילה הזה, שתי פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה, כולו מצה. הלילה הזה, כולו מצה.
בכל הלילות הירקות, שהירקות, הלילה הזה, כולו הוא מרור. הלילה הזה, כולו הוא מרור. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, בין יושבין ובין מסובין. הלילה הזה, כולנו מסובים. הלילה הזה, כולנו מסובים. É isso. Ei, obrigada, muito bom. Quer que eu tenha a tradução das perguntas? Quer que faça ou não? Podia fazer. Você quer falar ou como você quer fazer? Você tem aí? Dá para você falar? Está aqui. Então pode falar. Dá para falar. Então fala, Tá. que as pessoas... Tá. A primeira pergunta é: em que difere esta noite de todas as outras noites? Pois em todas as noites não mergulhamos alimento sequer uma vez, porém nesta noite 2 vezes. É que tem uma simbologia de mergulharmos ou um pedaço de salsão ou cebola na água com sal, que simbolizam as lágrimas e o suor do povo hebreu enquanto escravos no Egito. Tá dando para ouvir? Tá ótimo. A segunda questão é: pois em todas as noites comemos hametz ou matzá, porém nesta noite somente matzá. Hametz é tudo que é fermentado, ou seja, não se come na Páscoa judaica. Matzá é o pão ázimo, é como se fosse uma bolacha, é um pão não fermentado, porque o povo hebreu, durante a travessia do Egito, não teve tempo de fazer fermentar o pão antes que Deus se revelasse para eles e os redimisse. Então, não se pode comer nada fermentado, inclusive cereais, somente a matzá. A terceira questão é: pois em todas as noites comemos diversas verduras, porém nesta noite somente o maror. Maror é a raiz forte. Também é uma simbologia de lembrarmos a amargura do povo hebreu enquanto escravos no Egito. E inclinados. Porém, nesta noite, todos nós reclinamos. Esta, o arro, eu não entendo muito bem. O que seria? Você sabe que nesta noite todos nós reclinamos? Não faço ideia. Não sei se é o reclinar-se da prece, que tem um movimento de reclinar-se, não sei. Eu fiquei em dúvida. Pode mas ser. Enfim. É isso. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Então vamos encerrar. Eu que agradeço. Obrigada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Gashalom. Gashalom.